Pois é o que está aparecendo, né? Os Estados Unidos está organizando e estabelecendo um aparato militar imenso, tanto na área do Golfo Pérsico, do lado do Irã e do lado de muitos países árabes do Oriente Médio, mas também no Oceano Índico. Os Estados Unidos têm uma grande base aeronaval lá, chamada Diego Garcia. É uma ilha no Oceano Índico, não muito longe do Irã. É muito grande a quantidade de aviões caça, de bombardeiros. O grande avião, o mais letal e também o mais furtivo de todos os tempos. É o B-2S, que foi utilizado na Guerra dos 12 Dias para destruir instalações nucleares do Irã em grande profundidade. E agora, com essa movimentação toda, nós sabemos que vai acontecer. Nós não sabemos quando. Mas por que não aconteceu até agora? Bom, é verdade que um número cada vez mais de manifestantes estão sendo assassinados pelo aparato de repressão desse regime tirânico, dessa República Islâmica que foi estabelecida no Irã em 1979. Há décadas, como disse o meu colega e amigo, Pastor Fábio, há décadas esse regime de terror se estabeleceu no Irã e tem assustado os países vizinhos e não vizinhos, porque o Irã passou a armar e a patrocinar grupos terroristas. É o caso do Hezbollah no sul do Líbano, é o caso do Hamas na faixa de Gaza, é o caso dos Houthis no Iêmen, e também com atentados terroristas, como aquele que aconteceu na Argentina na década de 90. Tudo isso foi patrocinado pelo Irã. É um fator de instabilidade regional e também internacional. E, naturalmente, sendo um fator de instabilidade, todos nós queremos que haja um fim para esse regime ditatorial dos ayatolás. Mas acontece que uma operação militar dos Estados Unidos, neste momento, contra instalações militares do Irã, poderia ser até um tiro que sai pela culatra. Por quê? Porque uma faixa, um segmento da população iraniana ainda apoia o regime, gosta do Ali Khamenei, que é o líder supremo. Esse segmento da população acredita que ele é um emissário de Alá, um emissário de Deus. Então, se houver um ataque dos Estados Unidos que não, sem pensar na provável retaliação, pode de fato ser um tiro no pé, porque essa parcela da população iraniana, ela pode ser ativada pelos próprios ayatolás contra os Estados Unidos. Para essa parcela, os Estados Unidos ainda são o grande Satã. E Israel é o pequeno Satã. E eles querem, de fato, a extinção de Israel, querem varrer Israel do mapa, porque para eles, para o Messias dele, o Messias muçulmano, o Mahdi, surgir, aparecer, é preciso que Israel desapareça. Esse é o conceito desses muçulmanos. Outra razão também pela qual os Estados Unidos ainda não desencadearam um ataque avassalador contra o Irã é porque o Irã ainda é uma potência militar. Apesar de estar
devastado economicamente, socialmente, o Irã tem a guarda revolucionária. É um exército muito melhor equipado, muito melhor preparado e que tem mísseis, tem baterias e tem silos de mísseis de pequena, média e grande distância. Se o Irã for atacado, eles naturalmente usarão esses mísseis, não só contra Israel, mas contra nações árabes que são aliadas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm bases militares na Arábia Saudita, no Bahrein, no Catar, em Oman, no Kuwait. Então, esses países estariam sofrendo na retaliação iraniana. Por isso é que o presidente Trump ainda está relutando. Ele, junto com os seus assessores, estão pensando na possível retaliação do Irã. E tem uma retaliação também muito perigosa, não só ali para o Oriente Médio, mas para o mundo todo. É o Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz liga essa região, o chamado Golfo Pérsico, ao Mar Vermelho, em 160 quilômetros. O Irã, no desespero, ele pode fechar o Estreito de Hormuz, é por onde circula 1/4 do petróleo e do gás liquefeito, que é destinado para grandes consumidores como a China, como o Japão, como a Índia. Se porventura esse estreito for bloqueado, os preços do petróleo e do gás no mundo todo sofrerão uma elevação terrível, com consequências insuspeitas em todos os mercados do mundo. Quer dizer, isso também poderia ser uma retaliação em consequência de um ataque dos Estados Unidos. Vai acontecer, porque nós estamos vendo que não somente os Estados Unidos estão coordenando esse ataque, mas Israel também. Israel tem muito receio de que o Irã possa vir de novo a desenvolver uma ameaça atômica contra o Estado judaico. A intervenção vai acontecer, mas de tal maneira que o Irã não possa fazer uma retaliação que iria ameaçar a segurança dos países árabes que são amigos dos Estados Unidos e hoje em dia vários desses países são também amigos, têm relações diplomáticas, políticas com Israel. E pensando também nessa questão do Estreito de Hormuz, que não pode ser de maneira nenhuma bloqueado. Além dessas razões, tem o fato de que os Estados Unidos têm muitos militares nas suas bases militares e também nas embaixadas e consulados, se bem que grande parte do pessoal, o pessoal que está em bases americanas e embaixadas e consulados americanos, grande parte desse pessoal já foi retirada. Isso nos leva à seguinte reflexão. Se porventura houver uma deflagração entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, isso pode desencadear, pode resultar no início da Terceira Guerra Mundial. E aí convém recordar
a erudita atenção dos nossos ouvintes que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começaram também como conflitos, como conflagrações regionais, que depois se expandiram e se tornaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós não somos aqui arautos do Apocalipse, mas convém refletir, convém pensar um pouco nisso. E aí, não seria demais a gente pensar até mesmo, não é, em melhorar um pouco, aumentar um pouco a nossa dispensa, quer dizer, fazer alguma coisa de prevenção, porque nós realmente estamos no início de coisas muito tremendas que estão aí para acontecer. Fiquem também atentos, queridos ouvintes, para o fato de que ontem foi assinado o grande plano de paz para o Oriente Médio e para o mundo, apresentado pelo genro de Trump, lá no Fórum Econômico Internacional de Davos. Um plano que já tem a assinatura e a adesão de 35 países. É um plano internacional de paz. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que esse plano já não estaria no 7º capítulo do livro de Daniel, que fala de um grande acordo de paz internacional às vésperas do arrebatamento? É coisa para a nossa reflexão.